Olá, estudantes! Sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Superensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos reforçar um assunto muito importante para quem gosta de ler, escrever e até se comunicar melhor no dia a dia: os tipos textuais. Mas calma, não se preocupem com o nome complicado, porque vou explicar de um jeito bem simples. Sabiam que usamos diferentes tipos de texto todo o tempo? Não! Quando enviamos uma mensagem no celular, lemos uma notícia da internet ou até assistimos a uma peça de teatro, estamos interagindo com diferentes gêneros textuais. E cada um deles tem uma função, ou seja, um objetivo para existir. Por exemplo, pupilos, se estamos lendo uma receita de bolo, o objetivo desse texto é ensinar a fazer algo, certo? Já uma notícia tem a intenção de nos informar sobre o que está acontecendo no mundo. Assim, cada tipo de texto tem suas próprias características. E é isso que vamos aprender hoje. Vou mostrar para vocês como identificar o objetivo de cada gênero e entender como ele funciona. Estão prontos? Então vamos nessa! Vamos começar com os tipos narrativos. Esses textos contam histórias. Quem aqui gosta de ouvir ou ler histórias? Bom, eu também. Pois bem, textos narrativos têm personagens, acontecem em algum lugar e em algum momento. Além disso, eles têm um começo, um meio e um fim. Os contos de fadas, por exemplo, são textos do tipo narrativo, assim como contos, romances e fábulas. Além disso, esse tipo textual pode ser encontrado em outros textos, como notícias. Querem ver? Leiam comigo. Escola promove feira de troca de livros para incentivar a leitura. A Escola Municipal Sol Nascente realizou, nesta sexta-feira, uma feira de troca de livros para os alunos. A ideia é incentivar a leitura e dar nova vida a livros que estavam guardados em casa. Cada aluno levou até 3 livros e pôde trocá-los por outros. Gostei muito porque consegui trocar um livro que já li por outro que queria faz tempo, contou Sofia, do 5º ano. A diretora da escola informou que o evento foi um sucesso e que novas edições serão organizadas nos próximos meses. Pupilos, percebem que nessa notícia de jornal tem a narração dos fatos? O autor relata o que aconteceu, então o tipo textual narrativo está presente nesse texto. Aliás, é importante mencionar que, em um mesmo texto, podem ser encontrados diferentes tipos textuais. Uma notícia, por exemplo, pode ter partes mais narrativas e outras mais descritivas, certo? Agora, queridos, vamos falar sobre os textos descritivos. Esses são aqueles que servem para descrever alguma coisa, como um lugar, uma pessoa ou um objeto. Nesse tipo de texto, meus queridos, usamos muitos adjetivos, que são palavras que mostram como algo é ou dão alguma qualidade ou defeito. Vou dar um exemplo para vocês, vejam só. A praia era linda, com areia dourada e macia. O mar era azul claro e as ondas eram calmas, batendo suavemente nas pedras. Conseguiram imaginar essa praia? Então, isso é um texto descritivo. Outros exemplos são os diários, nos quais descrevemos o que aconteceu no nosso dia, ou biografias que falam sobre a vida de alguém. Agora vamos para os textos dissertativos. Esse tipo de texto serve para apresentar uma ideia e defender uma opinião, usando o quê? Argumentos. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte frase: acho que a escola deveria ter mais aulas de arte, porque desenhar e pintar ajuda os alunos a serem mais criativos e expressarem seus sentimentos. Viram? Quem escreveu esse texto tem uma opinião e está explicando o porquê. Um exemplo desse tipo de texto é uma carta do leitor, em que uma pessoa escreve para o jornal dizendo o que pensa sobre algum assunto. Imaginem alguém escrevendo: prezada redação, gostaria de sugerir que houvesse mais notícias sobre esportes femininos no jornal.
É importante valorizar o esforço dessas atletas e dar visibilidade ao que elas fazem. Isso é um texto dissertativo, porque traz uma ideia e argumentos para defendê-la. Olha, outro tipo de texto que usamos muito é o expositivo, que serve para explicar um tema ou dar informações. Por exemplo, vamos imaginar que estamos lendo um livro de ciências e encontramos o seguinte texto: o planeta Terra tem 70% de sua superfície coberta por água. A maior parte está nos oceanos, mas também encontramos água nos rios, lagos e subsolo. Nesse caso, o objeto é só informar, sem dar opinião. Então, esse é um texto expositivo. Outros exemplos são enciclopédias, apresentações em seminários e textos educativos. Agora, queridos, temos também os textos injuntivos, que dão instruções sobre como fazer alguma coisa. É aqui que entram as receitas culinárias, os manuais e até as bulas de remédio. Esses textos usam verbos no imperativo, que são aqueles que dão ordem ou instrução. Por último, vamos falar sobre os textos dialogais, que, como o nome diz, são formados por diálogos entre duas ou mais pessoas. Vocês já viram uma peça de teatro? Nos textos teatrais, por exemplo, a história é contada por meio de falas dos personagens. Acompanhem comigo o exemplo. O Jardim Mágico. Personagens Ana e Bruno. Ana, olhando ao redor. Nossa, que lugar incrível! Parece que estamos em um sonho. Bruno, pegando uma flor brilhante. Olha isso, Ana! Essa flor está brilhando como a estrela! Ana, será que é mágica? Vamos descobrir! Esse é um texto dialogal. Ele também aparece em conversas em aplicativos ou até em entrevistas e debates. Viram só, pessoal, como existem vários gêneros textuais? E cada um deles tem uma função diferente. Contar uma história, descrever algo, explicar um tema, defender uma ideia, dar instruções ou criar um diálogo. E agora que já sabemos bastante sobre esse assunto, vamos a uma questão modelo com a professora Luana? Acompanhem comigo. O que é catapora? Varicela? A catapora, varicela, é uma doença infecciosa altamente contagiosa, causada pelo vírus varicela zoster, que se manifesta com maior frequência em crianças e principalmente no fim do inverno e início da primavera. A principal característica é o aparecimento de lesões na pele, que são acompanhadas de coceira. Em crianças, geralmente é benigna. Em adolescentes e adultos, em geral, o quadro é mais complicado. Bom, bonitos, temos aí uma linguagem com algumas palavras um pouco diferentes, não é mesmo? Então, para podermos trabalhar a interpretação desse texto, vamos ao nosso glossário. Separei para vocês a palavra benigno, que é um adjetivo, e significa o seguinte: é o que tem boa índole ou bom caráter. Mas no caso da medicina, significa ainda que não apresenta caráter grave, que não causa danos fatais, certo? Agora já fica mais fácil de entender aquela frase do texto que diz o seguinte: em crianças, geralmente é benigna, ou seja, é uma doença que não vai causar danos nas crianças, ok? Temos aí a fonte do nosso texto, bonitos, que é Ministério da Saúde e foi adaptado do site. Bom, já entendemos o nosso texto, já separamos as dúvidas sobre as palavras, vamos ver o que o nosso enunciado diz? Olha só. Qual o gênero e a finalidade do texto acima? Vamos conferir as alternativas? Letra A. É uma música para incentivar a vacinação? Letra B. É uma notícia para incentivar a higiene pessoal? Letra C. É um artigo para informar sobre a catapora varicela? Ou letra D. É uma carta para informar sobre a doença em adultos? Bom, bonitos, agora eu quero que vocês prestem atenção que algumas palavras foram destacadas para vocês.
Nosso texto começa: a catapora é uma doença, certo? Então nós temos aí um conceito. Vejam que depois tem mais um destaque. Essa doença se manifesta com maior frequência em crianças e principalmente no fim do inverno e início da primavera. Então, nós temos informações sobre a doença em si, certo? Então, voltando às alternativas, nós já podemos fazer um risco na letra A. Não temos uma música, não é uma canção. Afinal de contas, a música seria escrita em versos e não em parágrafos. Também já podemos cuidar a letra B. Ao ler notícia, talvez você tenha ficado na dúvida, mas lembrem que aqui nós não temos um acontecimento, não é uma campanha de vacinação. Nós temos um conceito sobre uma doença, certo? Então não é notícia e não está falando da higiene pessoal. Podemos ainda já fazer um risco em carta. Afinal de contas, uma carta ela vai ter um caráter mais pessoal. Escrever para uma pessoa específica, não é mesmo? Então, chegamos à nossa resposta, que é a letra C. Nós temos um artigo que foi publicado pelo Ministério da Saúde, cujo objetivo é, de fato, informar sobre uma doença em si e não sobre um acontecimento. Tranquilo? Ei, bonito! Mas chega de teoria, não é mesmo? Vamos praticar? Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é... Texto toda hora! Toda hora a gente se comunica. Por exemplo, muitos de vocês já conhecem o Parque Gigantes da Floresta. Mas para você dar aquele passeio lá mais uma vez ou conhecer pela primeira vez, você precisa, primeiro, convencer alguém para levar você lá. Não dá para você ir sozinho. Nessa de convencer, você está usando um texto argumentativo. Você, quando chegar ao Parque Gigantes da Floresta, você vai receber orientações sobre os animais, sobre como proceder, sobre como preservar o meio ambiente. Essas orientações são texto injuntivo. E aí, quando você terminar esse belo passeio, você vai querer contar a história, contar como foi o seu dia conhecendo o Parque Gigantes da Floresta. Aí, gente, é o texto narrativo. Valeu? Pegou essa dica? Toda hora a gente se comunica. E agora? Brilha! Brilha, garoto! Ei, bonito, olha só esse primeiro texto que nós vamos trabalhar. Campanha do Agasalho 2022. O inverno chegou. Doe roupas e agasalhos novos ou seminovos para quem precisa. Faça da sua doação um presente para aquecer quem tem frio. Se você está aquecido neste inverno, compartilhe este calor em forma de doação. Repartir é um ato de amor. Procure o ponto de arrecadação mais próximo de sua casa. Bom, bonitos, podemos observar que nós temos neste texto várias frases especiais e ainda uma imagem, não é mesmo? Olha só o que o enunciado vai pedir então. Qual gênero textual acima?
Bom, bonitos, vamos lá. Um poema é escrito em versos, certo? Ou seja, cada linha da folha representa um verso. Já observamos que não é este caso. Uma notícia, já aprendemos na nossa teoria, que tem o objetivo de informar sobre algo que está acontecendo, certo? Não vai fazer um pedido, por exemplo. Então não é a resposta. Temos aí cartaz e propaganda. Qual vai ser a pequena diferença entre esses dois? O cartaz tem o objetivo de trazer alguns dados, algumas informações sobre algo que possa estar acontecendo. Por exemplo, você pode ter um cartaz na sua escola sobre a organização da sala de aula. Ponto. Mas a propaganda, ela tem a intenção de convencer você a fazer alguma coisa. E esse convencimento é feito justamente a partir dos verbos no imperativo, ou seja, aqueles que nos dão uma ordem. Nesse caso, aquecer, compartilhar, doar, repartir. Então fica muito claro que a nossa resposta é letra A, uma propaganda de uma campanha do agasalho. Tranquilo? Ei, bonito, olha só esse nosso texto. Maurício de Souza. Maurício de Souza, 1935, é um cartunista e empresário brasileiro. Criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinhos. É membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira número 24. É o mais famoso e premiado autor brasileiro de história em quadrinhos. Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel, São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935. Seu pai, Antônio, tinha uma barbearia e uma gráfica nos fundos da casa. Maurício de Souza passou a maior parte de sua infância e juventude em Mogi das Cruzes. Sua mãe, Petronília, era poeta e sua casa estava sempre cheia de artistas. Desde pequeno, sua brincadeira favorita era desenhar, e assim ele enchia as páginas de seus cadernos escolares. O nome da pessoa ou do personagem, o que ele faz, e que assim vocês saibam as características do que está sendo tratado, certo? Bom, já analisamos o nosso texto, então vamos conferir o que o enunciado pede a vocês agora. O texto acima fala sobre a vida de Maurício de Souza. Qual é o gênero textual? Olha só essas alternativas. Letra A, conto fantástico. Letra B, biografia. Letra C, notícia. Letra D, crônica. Vamos analisar as alternativas? Então, olha só, bonitos. O próprio enunciado já comenta. Fala sobre a vida de Maurício de Souza. Então, é óbvio que se trata de uma pessoa e não um personagem, certo? Com essa informação, já sabemos que não pode ser a letra A, porque um conto fantástico vai trazer para vocês uma história com imaginação, fantasia, personagens que não existem na vida real.
Também já podemos identificar que não se trata de uma crônica, porque a crônica trata de assuntos do cotidiano e traz uma poesia, uma subjetividade, ou seja, trabalha o sentido conotativo da palavra e por isso o foco não vai ser a vida de uma pessoa. Ficamos aí com duas alternativas. Já conhecemos o nosso gênero notícia lá da teoria. A notícia tem o objetivo de informar sobre um acontecimento. Não é o caso do nosso texto. Afinal de contas, ele está falando sobre a vida de uma pessoa. Esse gênero, bonitos, se chama biografia. O seu objetivo é justamente contar sobre a vida de uma pessoa. Tranquilo até aí? Bora seguir os exercícios. Ei, bonitos, acompanhem essa leitura. Boletim escolar. Por que o jacaré tirou o filho da escola? Porque ele repetiu de ano. Olha aí, bonitos, quero saber se vocês deram risada na sala de aula, porque eu caprichei nessa leitura, hein? Vamos ver o que o nosso enunciado pede a vocês? Qual o gênero e a finalidade do texto acima? Então vamos analisar as nossas alternativas. Na letra A diz o seguinte: gênero notícia de jornal e tem a finalidade de ensinar a escrever, o verbo repetiu. Letra B, gênero piada e tem a finalidade de divertir. Letra C, gênero artigo de revista e tem a finalidade de alertar sobre os répteis. Letra D, o texto não tem gênero nem finalidade. Ei, bonitos, vamos já com calma nessa letra D. Todo texto é, sim, um gênero textual. É isso que nós aprendemos lá na teoria. E, automaticamente, todo texto tem uma finalidade, porque é o seu objetivo sociocomunicativo. Então, não pode ser a letra D. Mas antes, deixa eu provar para vocês. Mesmo que o texto seja simplesmente uma palavra, ele é um gênero textual e tem uma finalidade. O exemplo básico, bonitos, é muito simples. As placas de sinalização de trânsito. Uma delas, por exemplo, é simplesmente a palavra pare. Vejam bem, é um gênero textual porque é uma placa de trânsito. Só tem apenas uma palavra, pare. E mesmo assim, comunica alguma coisa para nós. Por isso, tem um objetivo sociocomunicativo, certo? Então, a letra D, com certeza não.
Observem que na letra A comenta sobre gênero notícia de jornal. O nosso texto tem apenas 2 linhas, é uma conversa. E podemos observar que não tem informação nesse texto e, dessa forma, não pode ser uma notícia, ok? Agora, olha que interessante, gênero artigo de revista, de novo trazendo aí a ideia de publicação. E diz que a finalidade é de alertar sobre os répteis. Nós não temos um alerta, nós temos, na verdade, uma brincadeira. Tanto que eu pedi para vocês me contarem se tinham dado risada ou não, não é mesmo? Ei, bonitos, observem então que o nosso texto tem apenas 2 linhas. É uma pergunta e uma resposta para fazer uma brincadeira entre os falantes. Neste caso, com certeza o nosso gênero textual é a piada. Por isso, a resposta correta é a letra B. Tranquilo? Espero que vocês tenham se divertido. E aí, bonitos? Fizeram as suas anotações? Aproveitaram a aula? Então, até o próximo encontro!